Programa Disse Jesus. Apresentação, Pastor Jeová de Aquino. Olá, bom dia! Está no ar o programa Disse Jesus, mais uma edição da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. É muito bom, querido amigo telespectador, estar na sua companhia. Lembrando que hoje é dia 3 de março de 2018 e o programa de hoje, muito bom para você. Olha, primeiro, oração. Quem não quer receber oração? A Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus com fé. E se você faz o seu pedido com fé, a resposta de Deus vem ao seu coração. Então os nossos telefones já estão à sua disposição, aí aparecendo na sua tela, é o Disque Oração. No decorrer do programa, após o programa, no horário comercial, você pode sempre entrar em contato conosco, com as nossas atendentes, que estão sempre aqui prestando atenção no programa e ligados também em você, nas vossas ligações. Então ligue agora mesmo e faça o seu pedido de oração, porque queremos colocar o seu nome, da sua família, na nossa lista de oração. Todo aquele que pede, recebe. Basta pedir com fé. Disque Oração já está no ar para você também discar. Ok, gente? Mas temos também Palavra de Deus, a palavra viva. Daqui a pouquinho, um homem de Deus pregando, o pastor Luciano subirá, trazendo uma palavra que ele ministrou no nosso REP, Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, que aconteceu nesse feriadão, que foi o Retiro REP 2018. Já estamos em março, pessoal, estamos em março, hein? Fevereiro já foi, janeiro também, e março está correndo, e abril está chegando, hein? Então vamos estar ligados aí no tempo, o tempo está se cumprindo. E palavra de Deus hoje, oração, mas também louvor. Deus habita no meio dos louvores. Também ministrou no rap o cantor Delino Marçal, uma linda canção. Daqui a pouquinho você vai ouvir lindas canções aqui na Igreja Batista Ebenezer, no programa Disse Jesus, um programa realmente feito com muito amor, com muito carinho para você, amigo telespectador. O programa Disse Jesus é um programa, como sempre digo, diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor para você. Ok, gente? Olha, vamos à nossa vinheta e a gente volta já com mais novidades, mais informações para todos vocês que estão sempre em sintonia com o programa Disse Jesus, o seu programa de todas as manhãs de sábado, aqui na Rede TV, TV Brasília, Canal 6, você tem o programa Disse Jesus. Já está no ar. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Está quebrando a cabeça por aí? Não achou o carro dos seus sonhos? Vem para a Nacional, que aqui tem. São 2 superlojas e mais de 400 seminovos, e um deles vai ser o seu. Aprovação de cadastro para você autônomo. Financiamos em até 100% o carro dos seus sonhos. Aqui tem. Essa foi sucesso e a diretoria autorizou torrar mais um lote. Para o Fire Flex 2014, parcela a partir de R$ 499 e IPVA 2018 grátis. Nacional Veículos, Setor Leste, Gama e Samambaia Sul, ao lado do viaduto. O ITEB, Instituto Teológico Batista Ebenezer, convida você a se aprofundar na Palavra de Deus e conhecer melhor as Escrituras Sagradas para o seu crescimento no Reino, através dos nossos cursos. Bacharel em Teologia, reconhecido. Pós-graduação em Aconselhamento Cristão. Psicanálise aplicada e Neuropedagogia e Docência Superior. 2018, Crescendo no Reino. ITEB, edificando vidas na palavra. Ligue e reserve sua vaga. 61 3352 5407 www.iteb.com.br.
Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. E agora nós vamos de música, muito louvor abençoado, com o cantor Delino Marçal, que esteve conosco no nosso Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer Rap 2018. Fique com esta linda canção e vamos adorar a Deus juntos. O coração alegre aformoseia o rosto. Então cante. Está alguém alegre? Cante. Vamos cantar com Delino Marçal? Que tá faltando? Tá faltando amor. Eu pergunto, você responde. Que tá faltando? O ensaio foi bom. O que tá faltando? Tá faltando amor. O que tá faltando? Você vai dizer assim, ó. Mais amor, mais amor, mais amor, oh, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, oh, mais amor. Tá faltando, tá faltando amor. Quem que tá faltando? Tá faltando amor. Quem que tá faltando? Tá faltando amor. Quem que tá faltando? Tá faltando amor. Levanta sua voz e canta. Mais amor. Só as mulheres, o que tá faltando? O que tá faltando? Mãozinha lá em cima. Mais amor, mais amor, mais amor, oh, mais amor. Mais amor, oh, mais amor, aplauda o nome dele. Após essa linda canção com o cantor Delino Marçal, agora nós vamos de palavra de Deus. A palavra é que faz a diferença. A palavra de Deus, ela mesma fala de si mesma. Ela diz no livro de Hebreus que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, nas juntas, na medula da pessoa. Ela sonda os corações. Ela conhece a mente das pessoas. E agora mesmo essa palavra vai falar ao seu coração. Pastor Luciano Subirá, que pregou no Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer Rap 2018, essa mesma palavra que falou conosco lá, vai falar com você aqui e agora. Com certeza. Preste atenção nessa palavra. Pastor Luciano Subirá. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13 e no versículo 52. A palavra de Deus diz assim, Mateus 13, 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus
É semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu vou ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Eles diz: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu quero especialmente chamar a sua atenção para essa frase: coisas novas e coisas velhas. Outra versão só traduziu coisas novas e velhas. Eu quero usar essa frase, coisas novas e velhas, como o tema da minha mensagem hoje. O Senhor Jesus começa falando de um escriba. A NVI o chama de um mestre da lei. Já vou explicar porque alternadamente eles chamavam o escriba de mestre da lei e vice-versa. Escriba, como o nome diz, era alguém que escrevia. Eram pessoas que se dedicavam a fazer as cópias, principalmente as cópias do livro da lei de Deus. Hoje nós temos essa facilidade de ter a versão impressa da Bíblia ou um arquivo digital, como que eu estou usando aqui. Mas naquela época, eles, para que pudessem reproduzir isso para as próximas gerações, eles precisavam continuamente fazer aquelas cópias nos rolos, nos manuscritos, trabalhar devidamente essa preservação para que uma geração comunicasse a outra com fidelidade a palavra de Deus. E para garantir a perpetuação das Escrituras, vamos dizer assim, eles tinham que continuamente fazer cópias. Então o escriba era um camarada que vivia de copiar a palavra de Deus, a Bíblia, à mão. Eu não sei para você, mas para mim, uma das melhores técnicas de memorização está associada à visualização. E para mim não só a visualização, mas para mim a escrita. Na minha adolescência eu copiei livros inteiros da Bíblia à mão, porque eu sabia que isso ia me ajudar a memorizar as Escrituras. Agora, eu fiz isso com poucos livros, e eu fiz isso poucas vezes, mas já me ajudou. Tenta imaginar uma pessoa que gastava os anos da sua vida só copiando incessantemente as Escrituras. Eles passaram a ser profundos conhecedores da Bíblia. Razão pela qual também eram chamados de mestres da lei, porque quando alguém tinha uma pergunta, se dirigia a eles. Por exemplo, quando Herodes queria saber onde é que o Messias ia nascer, quem que ele chama? Os mestres da lei, os escribas. Então Jesus simplesmente pega isso como exemplo, um escriba versado no reino, um mestre da lei instruído no reino. É semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então duas coisas que nós temos que destacar aqui. Primeiro, no reino de Deus, não há lugar só para coisa nova. Às vezes nós tentamos viver o Evangelho como se tudo fosse só novidade. Mas no reino de Deus não há espaço e lugar só para coisas novas. Também há espaço e lugar para coisas velhas. E tanto um como o outro é igualmente importante. No entanto, tanto um como o outro precisam também ser devidamente entendidos. A segunda coisa, além de reconhecer que no reino de Deus há coisas novas e velhas, é reconhecer que Jesus compara esse escriba a um homem que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Qual é o tesouro do escriba? É o seu conhecimento da palavra. Então, obviamente, ao falar do reino de Deus e a comparar com o conhecimento da palavra, Deus está falando conosco a respeito de coisas espirituais e não única e exclusivamente coisas naturais. Mas há duas formas, como eu vejo a igreja dos nossos dias errando, quando o assunto são coisas novas e velhas na dimensão espiritual. A primeira é quando a gente não enxerga o espaço dos dois e tenta viver só novidade. A segunda é quando, mesmo sabendo que assim como tem coisa nova, também tem coisa velha, é quando a gente confunde a forma como lidamos com as coisas dentro do reino de Deus. Porque tem muita gente tentando renovar o que deveria envelhecer. E tem muita gente conservando o velho, o que deveria ser renovado. Então às vezes a gente erra ou por não discernir o lugar dos dois, ou a gente erra por não saber lidar corretamente com esses dois aspectos. Eu quero que você avance comigo para Lucas capítulo 5. Eu quero que a gente leia um outro texto onde Jesus fala sobre coisas novas e velhas, para que a gente continue progredindo aqui nessa ideia, no conceito do velho com o novo. E é a partir desse texto de Lucas que eu quero deixar mais claro o nosso trilho, a direção onde nós vamos nos mover nessa palavra. Lucas 5,
verso 36. Primeiro eu vou ler o 36, você deixa marcado, daqui a pouco nós vamos ler do 37 ao 39. Lucas 5:36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Vou ler o mesmo texto da NVI. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Para que a gente possa entender melhor o que é que Jesus está falando, aliás, não só nesse texto do que Jesus está falando, eu tento ler a Bíblia toda dessa forma, me colocando lá dentro da história. Eu tento sempre entender um pouco, do local, do ambiente, do contexto cultural. Isso nos ajuda a mergulhar melhor no entendimento das Escrituras. E quando Jesus está falando de roupa, nós não podemos pensar com a mentalidade de hoje, do século 21. Porque roupa hoje em dia é um artigo quase, não vou dizer que é descartável, mas é quase descartável. Nós temos acesso a muita roupa e barata, a não ser aqueles que, além de gostar, têm a capacidade de ser seletivo e dizer: não, quero usar uma coisa cara, uma roupa de grife. A maioria de nós não precisa necessariamente despender muito dinheiro para se vestir bem. Aliás, alguns de nós podemos dizer, mesmo sem muita condição financeira, podemos bater no peito e orgulhosamente dizer: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a gente se veste hoje em dia. Porque roupa hoje, por causa da indústria têxtil, não só a produção, a larga produção de tecido, a indústria da confecção, hoje isso é algo acessível, mas naqueles dias não. Recentemente, acho que no início do ano passado, começou uma grande discussão no Brasil, porque a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, baixou uma portaria que uma passagem simples e comum agora só te dá direito a uma mala de mão. Se quiser despachar, tem que comprar outra bagagem. E muita gente reclamou, porque às vezes o camarada viaja 1, 2 dias e vai com a mala como se fosse ficar 2 meses fora. Alguns chamam isso de ser precavido, e em alguns casos eu digo que já é exagerado. A verdade é que nos tempos da antiguidade, eles não teriam a menor ruga de preocupação com a notícia da ANAC. Porque muita gente, que ele viajava sem mala nenhuma. Muita gente viajava só com a roupa no corpo. Jesus disse aos discípulos: eu estou enviando vocês, não precisa levar nenhuma segunda túnica. Sabe o que isso significa? Que o cara ia com a túnica do corpo. E você vai ler sobre isso não só nas histórias bíblicas, mas em muita literatura antiga. Às vezes o camarada de viagem, ele não tinha essa estrutura de apoio que nós temos hoje para viagem. Loja de conveniência, posto, hotel na estrada. O camarada bebia água de rio, tomava banho no rio, enquanto tomava o banho lavava a sua roupa, às vezes esperava secar para seguir a viagem, às vezes saía com ela secando no próprio corpo. Então, eu acho que nós temos que nos transportar para entender isso. Jesus está falando de uma pessoa que está com a roupa velha, mas tem acesso agora a uma roupa nova. O que é a roupa nova? É a solução do problema do cara que está com a roupa velha, que não anda com tantas mudas de roupa, como hoje nós pensamos num guarda-roupa que tem sempre roupa sobrando, ou na mala que sempre tem peça a mais. Então, pensando nisso, esse cara está com a roupa velha, rota, rasgada. E alguém deu uma muda inteira de roupa nova. O que é a lógica? E não precisa muito dela, não precisa ser muito inteligente para isso. O que a lógica nos remete a entender que é a melhor saída? Descarta essa roupa velha, troca pela nova, está tudo resolvido. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Quando ele diz ninguém, ele não está dizendo a respeito de uma impossibilidade, mas ele está falando de bom senso. Ninguém que está com a roupa velha, precisando da nova, e alguém dá a roupa nova toda, agiria diferente do que simplesmente descarta a velha, põe a nova. Ele diz: não, ninguém ia dizer: não preciso dessa roupa toda. Corta só um pedaço desse pano novo para remendar esse pedaço do meu tecido velho. Jesus diz: ninguém vai fazer isso. Por quê? Ele não vai resolver o seu problema, ainda vai estragar o que é a solução do seu problema, que é a roupa nova. Agora, apesar dele dizer ninguém faz, repito, não no sentido de impossibilidade, mas sim no de bom senso, ele só está falando isso porque ele sabia que no plano espiritual, alguns de nós seríamos cabeçudos o suficiente para cometer essa bobagem. Então agora eu quero que você pense comigo. Roupa na Bíblia tem basicamente um significado.
De Gênesis, onde o homem depois do pecado descobre a sua nudez, tenta resolver do seu jeito, Deus não aceita e o Senhor providencia as roupas deles. Desde Gênesis até Apocalipse, quando a Bíblia fala daqueles que se vestem de vestes brancas ou que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, veste na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. No livro do profeta Zacarias, o profeta menciona uma visão que ele tem do sumo sacerdote Josué. E ele vê que o sumo sacerdote estava de roupas sujas e Deus dá uma ordem para que as roupas sejam trocadas e logo na sequência ele diz: fiz com que passaste de você a sua iniquidade. O que é que Deus está dizendo? Que a troca da roupa suja falava de uma condição de pecado e a troca de uma roupa limpa falava de um recomeço através do perdão e da justificação de Deus. Um homem, na parábola de Jesus sobre as bodas, um homem foi lançado fora porque não estava adequadamente vestido. Vestes falam da nossa condição diante de Deus. Então, quando Jesus está dizendo que alguém com a roupa velha não deveria desprezar a nova ou só tentar pegar um pedaço e descartar, do que é que Jesus está falando? Eu e você precisamos entender o contexto de roupa na Bíblia. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios e diz que nós temos que nos despir do velho homem. O termo despir é desvestir, é tirar a roupa. Ele fala do velho homem como uma roupa. Nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir, vestir de novo, do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então ele usa essa expressão em Efésios 4, despir do velho homem com seus feitos, suas obras, e nos vestir do novo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aqui começa a fazer sentido para mim e para você, algo que tem que ser entendido desde a conversão e desde o início da caminhada. Quando eu e você chegamos a Deus, nós chegamos com roupas velhas, com roupas sujas. Nós chegamos com a roupa que não presta. Qual é a solução que Deus providenciou para nós? Uma roupa completamente nova. Agora, o problema é que em vez de alguns de nós aceitarmos a provisão completa de Deus para mudar totalmente a nossa condição, às vezes a gente se torna seletivo. O que é, dentro de toda a provisão que Deus está nos oferecendo, o que é que nos interessa e o que é que não. E aqui nós começamos a cometer um erro terrível, que vai abortar o plano e o propósito de Deus, que pode nos fazer viver um tempo de, ainda que a gente chame isso de vida cristã, eu diria com prazo de validade. Porque além de não experimentar tudo que Deus tem, normalmente nós não iremos muito longe dessa forma. Então me permita compartilhar algo com você que eu tenho sentido da parte de Deus, senão apenas uma palavra de instrução, mas uma advertência profética, de alinhamento para o corpo de Cristo. Nós costumamos ter uma mentalidade, hoje em dia, talvez a melhor forma de eu explicar isso seja dizer uma mentalidade de departamentalização. Nós temos uma dificuldade enorme de ver o todo, o pacote inteiro. E às vezes nós olhamos coisas ou partes isoladas. Talvez uma outra maneira de dizer isso é, nós temos dificuldade com a macrovisão, a visão do todo. E nós temos a microvisão, partes da coisa. É como se Deus estivesse oferecendo um bolo inteiro e a gente fosse seletivo só com uma ou outra fatia. É como se Deus dissesse, eu tenho essa pizza toda para você, e você falasse, não, mas só esse pedaço aqui, só essa fatia me basta. Quando o assunto é transformação, eu e você temos que entender que Deus tem um projeto de transformação completa para cada um de nós. Por favor, diga amém. Quando você veio a Jesus, Deus não queria só dar uma remendada ou uma consertada em áreas da sua vida. Deus não queria fazer com você o que hoje é proibido no Brasil, mas algumas décadas atrás a gente tinha, era o tal do pneu recalchutado. Pensa no encrenca. Se pegava um pneu velho, dava uma recapada nele para ele parecer novo. Aí você andava um tempo, aquele negócio soltava e se perdia todo. Hoje foi proibido. Mas alguns crentes imaginam que o novo nascimento é mais ou menos Deus fazendo dele esse pneu recalchutado. Pega uma coisa velha, dá uma cara de nova e ele fica um misto do velho com o novo. Esse nunca foi o plano e o projeto de Deus para nós. Por favor, diga amém. Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. Deus quer fazer algo completamente novo nas nossas vidas a partir do momento que nós o encontramos. O problema é que às vezes nós queremos trazer um pouco do novo que Deus tem e adaptar no velho que a gente já tinha. Então Deus está dizendo, eu quero mudar sua roupa toda. A gente diz, não, mas não precisa tudo isso. Só está faltando um pedaço aqui da minha roupa.
Então corta um pedaço dessa sua provisão e me dê só o pedaço que eu preciso. Jesus diz, ninguém faria isso no natural, porque com o perdão da palavra é uma estupidez. Agora, apesar de no natural a gente considerar uma estupidez, muita gente tem cometido esse erro no reino espiritual. Em vez de abraçarmos uma provisão completa de Deus, nós nos tornamos seletivos e queremos só a parte que nos interessa. Então deixa eu te dar alguns exemplos disso. Vocês, a nova geração, talvez não viram o tanto que eu vi, mas ainda hoje, se você for numa boa livraria evangélica, você vai achar para comprar uma caixinha de promessas. Era a caixinha de promessas, uma caixinha cheia de versículos impressos, todos em tirinhas, do mesmo tamanho, enfileirado, com só versículos da Bíblia que tem promessas de Deus. Eu brinco que a velha geração fazia a santa loteria. A gente ia lá quase todo santo dia, orava para Deus, escolhia onde botar o dedo, tirava um texto e tinha sempre uma promessa, porque era uma caixinha de promessa, sempre ia dar uma promessa. E a gente tinha aquela sensação, Deus ainda me ama e vai dar tudo certo. Deixa eu te dizer, eu não estou falando contra as promessas. A Bíblia diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Até hoje Deus sustenta cada promessa que fez, e eu e você temos que acreditar que é a vontade dele e que ele não mudou de ideia, amém? Agora, duvido você achar para comprar uma caixinha de exortação. Não tem. E por que não tem? A razão é muito simples. Porque ninguém é louco de fazer um negócio que não vende. Por que não vende? Porque nenhum de nós quer a parte da Bíblia que tem exortação. Nós só queremos a parte da promessa. Nós só queremos Deus falando, vai dar tudo certo. Eis que estou contigo. E aquela outra parte das advertências, essa não me interessa. Agora deixa eu te dizer algo. Quer você goste, quer não, a palavra de Deus é a verdade, toda ela. Por favor, diga amém. Em Josué 23, de 14 a 16, ele adverte uma geração inteira e diz assim, tudo quanto Deus falou, por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Diz, para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus é toda ela a verdade. Não é só a parte boa, não é só aquela, eu vou introduzir vocês numa terra que manda leite e mel, eu vou vencer o inimigo diante de vocês. O Senhor dizia, se atentamente ouvides a minha voz, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se não ouvir, essas maldições virão sobre vocês e os alcançarão. E ele está dizendo, essa parte, ela é tão verdade quanto a primeira. E Deus tem um compromisso com essa outra parte da palavra, tanto quanto Ele tem com a primeira. Ou seja, nós não temos o direito de escolher que parte da palavra nos interessa e descartar aquilo que não nos interessa. Mas normalmente, por causa da mentalidade seletiva, de departamentalização, a gente passa a procurar na Bíblia só o que nos interessa e não damos a mesma atenção às outras coisas. Agostinho, chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, disse, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Muitos de nós estamos olhando essa provisão inteira da roupa nova e dizendo para Deus, mas não quero tudo. Eu não preciso desse pacote inteiro que tem santidade, integridade, vida com Deus, compromisso. Eu só quero a parte da cura. Eu só quero a parte da libertação. Eu só quero a parte da prosperidade. Isso tudo é parte da roupa? É, mas a roupa é mais do que isso. E muitas vezes nós começamos a tentar ajustar o Evangelho à nossa vida, em vez da nossa vida ao Evangelho. Qual o resultado? O resultado é trágico. Olha comigo agora o versículo 37 de Lucas 5. Até então a gente estava no 36, vamos para o 37. Ele diz o seguinte, ninguém... De novo ele usa a expressão ninguém. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. E diz, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é melhor. Jesus muda aparentemente assunto, mas está falando a mesma coisa. De novo ele usa o termo ninguém, não quer dizer ninguém faz porque não consegue, ninguém faz porque não há bom senso. E ele pega um exemplo dos dias dele. Ninguém pega o vinho novo, que é o vinho novo,
No Velho Testamento eles tinham duas palavras distintas, uma era vinho, outra era mosto. Mosto era o suco da uva ainda não fermentado ou com baixa fermentação. Eles distinguiam o mosto do vinho. Normalmente alguém só se embriagaria com o vinho, raramente com o mosto. No grego, que é a língua do Novo Testamento, diferente do hebraico do Velho, não tem uma palavra para cada um. Então Jesus usa um termo só vinho, e aí ele fala novo e velho. O que é o novo? O recém-espremido da uva, o que hoje nós chamamos de suco da uva. Ele diz, ninguém pega o vinho novo e coloca em odre velho. Por quê? O vinho ou o suco da uva, quando era guardado, ele começava a passar por um processo de fermentação natural. O vinho com teor alcoólico que se vende, ele não tem uma introdução de álcool, é uma fermentação natural. E com o tempo, a hora que começava a fermentação, o odre era uma bolsa de couro. Você pegava o couro de um animal, tratava, limpava, cuidava daquele couro e depois o fechava em cima como uma bolsa, era um cantil de couro. Então Jesus está dizendo, ninguém põe o vinho novo num odre velho, num couro velho ressecado, porque a hora que começar a pegar pressão, e preste atenção, vai pegar pressão, a hora que começasse a pegar pressão dentro, o odre iria arrebentar. O que é que Jesus está falando? Que não se põe a obra nova de Deus na nossa vida numa estrutura velha de vida. Quem está entendendo, diga amém. Tentar ajustar a obra nova de Deus na estrutura velha vai dar ruim no final. Irmão, deixa eu te dizer, é maravilhoso receber esse vinho novo, dessa obra nova de Deus, mas o vinho vai pegar pressão na sua vida, porque ele vem para mexer com toda a sua estrutura. E se você não se permitir mudar de estrutura, a estrutura velha não suporta a obra nova de Deus. De acordo com o último censo, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Alguns dos menos otimistas, mais realistas, estão dizendo que hoje nós estamos em 50 milhões. Alguns dos mais empolgados estão dizendo que chegou em 60 milhões. Eu prefiro esperar o próximo censo para ter certeza. Mas deixa eu te dizer algo. Estou mencionando isso porque hoje nós já somos quase 1/4 da população brasileira. Uma matéria da revista Veja, matéria de capa do final de 2016, dizia, e no máximo, até 2040, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. E deixa eu te dizer, não é nem gente que gosta da gente ou que concorda com a gente falando isso, mas estão aplicando projeção estatística. Isso significa que a gente tem crescido em número, mas deixa eu te dar uma outra estatística agora ruim. Desde que nós éramos 30 milhões de evangélicos, até agora, seja 50 ou quantos forem, esse dado permanece o mesmo. Para cada um crente firme hoje, dentro da igreja, nós temos em média, do lado de fora, um desviado. Isso significa que se somos 50 milhões, poderíamos ser o dobro, poderíamos ser 100 milhões. Se por um lado você diz é muita gente salva, por outro tem que dizer é muito desviado. Nós não podemos tirar a responsabilidade pessoal desses desviados, mas eles também não podem pagar a conta sozinhos, porque a maioria deles recebeu um evangelho que os levou a acreditar que eles poderiam ajustar o evangelho à sua vida em vez do contrário. A maioria deles foi exposto a um tipo de pregação e ensino onde eles acreditavam que podia pegar o vinho novo e colocar numa estrutura velha, achando que isso ia durar. Não dura, tem prazo de validade, é uma questão de tempo e a coisa vai bagunçar. Então qual é o grito e o clamor do coração de Deus? Que ele não é só que a igreja brasileira continue crescendo. E vocês são parte de uma geração que eu acredito que Deus tem planos extraordinários para levar a igreja para uma nova dimensão, para um novo nível de crescimento. Mas não adianta apenas a gente continuar crescendo em número e dando para os novos convertidos o prazo de validade, levando eles a acreditar que a nova vida de Deus possa ser ajustada a uma estrutura velha. Quando falamos de coisas novas e velhas, algo é fato. A nova obra de Deus exige que a estrutura velha de vida seja descartada. Por favor, diga amém. E muitos de nós estamos tentando viver o novo de Deus mesclado com o velho. Mas você quer ver um outro assunto onde nós temos feito bagunça? E eu não vou repetir muito aqui essa parte do odre e do vinho, porque Jesus com outras palavras está falando a mesma coisa. Eu quero pegar a parte onde ele fala algo novo, diferente. Jesus diz que ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo. O que diz o velho é melhor. Se no assunto das roupas nós estamos tentando preservar algo velho em vez de renovar,
No assunto do vinho, nós estamos fazendo outra confusão. O propósito do vinho, embora chegue novo, é envelhecer. A razão pela qual se guardava o vinho no odre é que ele pudesse envelhecer. E o vinho devidamente guardado e armazenado, você não precisa ser um expert, um enólogo para saber disso. O vinho devidamente guardado e armazenado, ele se torna cada vez melhor. E aqui eu quero explorar algo. O vinho é uma das figuras do Espírito Santo na Bíblia. E essa obra nova de Deus também está relacionada a algo que o Senhor vem fazer. Sabe qual é o nosso problema? Nós, por muitas vezes achar que o reino de Deus é constituído só de novidade, não entendemos a importância de preservar algumas coisas, em vez de ficar renovando elas. E unção é uma delas. Deixa eu te dizer algo, unção preservada é uma unção aperfeiçoada. Um vinho devidamente guardado que Deus traz, ele se torna cada vez melhor. Sabe qual é o nosso problema? Eu não estou falando contra a nova unção, assim como no início eu não estava falando contra as promessas. Está lá no Salmo 92:10. Tu me unges com óleo fresco, faz as minhas forças como a do boi selvagem. Então existe um óleo fresco, existe uma unção nova. A questão é, quando é que eu e você precisamos de unção nova? É só quando nós tragamos a velha. Se a gente preservasse a velha, não haveria necessidade de unção nova. Deixa eu explicar isso de outro jeito. Há muitos anos atrás, estou falando muitos anos, que meu filho nem tinha nascido, então pelo menos uns 20 anos atrás. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu lembro que no início daquele dia, eu acordei com uma impressão de que a mensagem, eu ia pregar domingo na nossa igreja, e eu acordei com uma impressão no meu espírito que a mensagem que eu tinha deixado pronta desde o início da semana, não era a mensagem que Deus queria para o culto. E eu fiquei apavorado, porque eu estava pregando em outra cidade. Eu ia, como estou fazendo hoje, ministrar de manhã, de tarde, de noite, mas naquele dia, ainda depois do culto da noite, eu ia reunir com a liderança da igreja, e depois da reunião com a liderança, eu e minha esposa iríamos sentar com o pastor e a esposa dele. Eu sabia que a gente ia dormir lá para 2, 3 da manhã. E quando eu tive aquele pressentimento, eu falei, Deus, não é justo. Eu tentei deixar esse negócio pronto desde o início da semana. E se for o Senhor falando comigo, falar só hoje no sábado, um dia antes, quando eu não tenho tempo para nada. Mas ao longo do dia eu fiquei orando, se não é isso que o Senhor tem, fala comigo, me dirija. E chegou o fim do dia, eu fui realmente dormir tarde. E eu ainda não sabia o que pregar no outro dia se não fosse aquilo. E eu lembro que eu fui dormir e falei, Deus, eu não aguento, eu não tenho condição de ficar acordado essa hora, estudando a Bíblia e tentando entender o que pregar. Falei, então, vou apelar para a tua palavra que diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Falei, estou indo dormir esperando que o Senhor cumpra a sua promessa. Porque amanhã é o tempo de eu acordar, essa turma dar alguma coisa para nós comer, pegar a estrada de viagem e chegar direto para o meu culto, eu não vou ter tempo para preparar nada. Eu orei, irmão, mas pensa num cara que orou com fé, fui eu. E durante a noite eu tive um sonho. Eu raramente lembro o que é que eu posso ter sonhado. Mas naquela manhã, quando eu acordei, eu lembrava do sonho nítido e claro. Eu estava em pé, e as coisas espirituais são difíceis de explicar. Por exemplo, eu estava em pé no meio do nada. Outro dia alguém falou, pastor, defina nada. Eu falei, nada, não tinha chão, não tinha coisa nenhuma. Era o espaço? Falei, não, nada, o espaço ainda tem umas coisas longe. Eu estava no meio do nada. Mas eu percebo no meu espírito uma pessoa se aproximando atrás de mim, do meu lado direito. Quando essa pessoa está se aproximando, eu fico curioso para olhar e ver quem é. Mas dentro de mim eu não sinto permissão de encarar a pessoa. Então eu fico só esperando que ela se pronuncie. Ela chega até mais ou menos o que eu imagino ser uns 2, 3 metros atrás de mim, à minha direita. E eu ouço a voz dela falando comigo. Essa pessoa diz, a impressão que você está no seu espírito desde a hora que você acordou, que a mensagem pronta não é a mensagem a ser pregada desse culto. Ele diz, essa impressão é correta, ela vem de Deus, é o testemunho do Espírito Santo. Eu pensei, pronto, tenho a confirmação do que eu já tinha quase certeza. Mas eu me atrevi a dizer para ele, eu falei, mas já que você está aqui, poderia me dizer o que é que eu vou pregar? Porque até então eu só sei o que não é para pregar, mas eu preciso saber o que é para pregar. Quando eu fiz a pergunta, apareceu um versículo na minha frente. Hoje em dia a gente chamaria de uma projeção multimídia. 20 anos atrás,
A gente diria que era a tecnologia revolucionária do retroprojetor. Eu acredito que os da minha idade lembram muito bem disso. Eu vi o versículo projetado. Qual era o versículo? Eu quero terminar lendo esse versículo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. O texto diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Gente, a hora que eu li esse versículo, eu fiquei apavorado. Minha primeira reação e pensamento: o que é que vai sair de um versículo como esse? Esse não era aquele tipo de versículo que fica grifado na Bíblia da gente, cheio de comentário, que você decora ou memoriza. Eu ficava olhando para ele: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Minha reação era como a de um bom pentecostal que às vezes diz: tem mistério. Esse tem mistério é a forma de dizer: ainda não sei o que é, tem alguma coisa aí que eu não descobri. E a hora que eu estou pensando isso, a pessoa que está atrás de mim parece ter pleno acesso aos meus pensamentos. Ele diz: há dois tipos de mensagem nesse texto. Uma é a mensagem literal, a outra é a simbólica, profética. Ele diz: Deus quer que você pregue a simbólica, a profética. Eu falei: não estou entendendo nem a literal. Ele falou: então eu vou primeiro te explicar a literal, depois a simbólica. Ele falou: a mensagem literal você pode entendê-la a partir de um ditado popular que vocês têm. E o ditado era: fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma... Andando pelo Brasil, às vezes o ditado muda, às vezes não é 1000, é 100 vezes. Mas o ditado basicamente quer dizer o quê? Um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Agora, eu estou olhando para o texto e ele diz: um pouco de estultícia pesa mais que a sabedoria e a honra. Eu falei: faz sentido. Ele falou: para te explicar que um pouco de coisa ruim e estultícia pesa mais que muita sabedoria e honra, eu usei o seu ditado popular. Mas para as pessoas dos dias em que esse texto foi escrito entenderem melhor, foi usado o exemplo da mosca. E ele começa a falar comigo: perfume não era como eu e você temos hoje, industrializado. Alguns anos atrás, eu conheci na cidade do Cairo, no Egito, um lugar que ainda faz perfume do jeito da antiguidade. Eles colocavam essência de plantas e flores no óleo e deixavam curtindo, porque o óleo tem a capacidade de puxar não só o cheiro, como o sabor. Até hoje a gente faz isso na culinária. Mete um monte de erva, pimenta dentro do óleo, porque ele tem a capacidade de puxar cheiro e o gosto ou o sabor. Então, quando eles faziam isso, era um trabalho longo. Por isso que você vai ver na Bíblia que o perfume era tão caro. Quando Jesus diz: unge o teu rosto com óleo, falando do jejum, ele não está falando de você enfiar a mão no lado de óleo e lambuzar a cara. Ele estava falando de passar perfume e vinho a público de forma apresentável. Agora, o que acontece? Ele me diz que uma mosca caindo dentro do perfume, o mau cheiro dela poderia comprometer todo o perfume. E quando ele me explicou isso no natural, ele falou: agora eu quero que você entenda o sentido espiritual. Ele falou: o óleo figura a unção do Espírito Santo. E diz: o perfume fala do bom testemunho. E ele cita 2 Coríntios 2, que diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele termina dizendo: mas as moscas são símbolo de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a um cadáver de um animal, de uma pessoa, um corpo em decomposição. Ele não me falou isso, comentário meu agora, eu penso que não é à toa que Satanás é chamado na Bíblia de Beuzebu, que significa senhor das moscas. Elas são símbolo de impureza. Depois que ele me explica o sentido natural e espiritual, ele diz: a mensagem que Deus quer que você pregue amanhã depende da resposta a uma pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele fez foi: por que a mosca caiu dentro do perfume? Eu honesto e sinceramente respondi: eu sei lá. Não está escrito por quê? Ele diz: não, não está escrito, mas é uma questão de lógica, ele me disse. Ele diz: a mosca só caiu dentro do perfume porque ele estava destampado, descoberto, desprotegido. Se tivesse tampado, coberto e protegido, a mosca jamais teria entrado. Agora, irmão, quem que tem um perfume que, como eu disse antes, é algo tão valioso e não protege?
Nós hoje vivemos no contexto da cidade grande, quase não lidamos com inseto. Alguns de nós vêm para o acampamento, tem um pouquinho mais de mato, já começa a ficar estranhando tudo. Eles viviam num contexto rodeado de insetos. Pensa na coisa mais rural que você imaginar, é a realidade da maioria. Quem tendo um azeite num lugar cheio de mosca vai deixá-lo exposto. E o Senhor começou a falar ao meu coração. E diz: o que falta para a igreja dos seus dias e para a sua geração não é unção. O que está faltando para a unção de vocês é eficácia. Porque a eficácia da unção tem sido comprometida através de uma exposição contínua às impurezas. O Senhor me disse naquele sonho: a mensagem que você vai proclamar amanhã é um chamado à santificação. Porque a unção precisa ser preservada para não ser comprometida. E deixa eu te dizer algo, irmão: unção preservada é unção aperfeiçoada. O vinho velho é melhor. Um vinho que eu e você não comprometemos é melhor. Eu queria que você ficasse em pé. Olhe para cá um instante. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Esse tipo de palavra que eu estou pregando, normalmente eu falo em eventos de liderança e não em conferências de jovens como essa. Agora me ouça com atenção. O Espírito Santo me disse quando eu cheguei que aqui do meio de vocês muitos líderes para a nova geração serão levantados. Então eu estou nivelando acima da média. Mas eu sei a importância que entender essas coisas vai ter para você. Eu repito, eu não vim jogar pedra em você, falar mal do jeito que você está vivendo o cristianismo. Ao mostrar como Deus tem corrigido os nossos erros da nossa geração, eu espero que a carapuça lhe sirva e que isso também te ajude. E eu quero te fazer uma pergunta honesta e sincera. Você tem ajustado sua vida ao Evangelho? Ou você está tentando ajustar o Evangelho à sua vida? É uma pergunta honesta. Talvez você precise tomar uma postura e dizer: eu vou parar de viver de remendo para viver de renovo. Talvez você precise de uma postura diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais deixar a unção que o Senhor me deu exposta a tanto tipo de impureza. Eu quero uma vida de compromisso, de santidade, onde eu me ajusto ao Evangelho e não o contrário. Quando Jesus disse: se alguém vem após mim, não toma a sua cruz, Ele está dizendo: se você tentar ajustar o Evangelho à sua vida, em vez de, por renúncia, ajustar a sua vida ao Evangelho, você não pode ser meu discípulo. Eu quero que você fale com Deus. Em primeiro lugar, coloque sua própria vida diante dele. Mas depois você pode se unir comigo. E além de colocarmos nossa vida diante do Senhor, nós oramos por uma geração que precisa escutar o Evangelho de uma forma diferente do que talvez está acostumado a ouvir. Porque o que nós precisamos não é apenas de avivamento, é de reforma, é de alinhamento com a palavra, é de um retorno às verdades das quais nós nunca poderíamos ter nos apartado. Quem está entendendo, diga amém. Eu pedi para você ficar em pé mais pela força do hábito e para sinalizar que está acabando. Eu quero que você ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, ali no fundo. Mas eu quero que você ore. Mesmo enquanto a música toca, e se os músicos começarem a ministrar, eu não quero que você cante ainda. Eu quero apenas que você ore. Você pode orar em voz baixa, você pode orar em voz alta, você pode orar como você achar melhor. Mas à medida que você ora, entrega seu coração. Que essa possa ser uma tarde de consagração, de dedicação da sua vida ao Senhor, de um posicionamento de recomeço. Em nome de Jesus, amém? Levante sua voz, comece a falar com Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós.
O ITEB, Instituto Teológico Batista Ebenezer, convida você a se aprofundar na Palavra de Deus e conhecer melhor as Escrituras Sagradas para o seu crescimento no reino, através dos nossos cursos. Bacharel em Teologia, reconhecido. Pós-graduação em Aconselhamento Cristão. Psicanálise aplicada e Neuropedagogia e Docência Superior. 2018, Crescendo no Reino. ITEB, edificando vidas na palavra. Ligue e reserve sua vaga. 61 3352 5407 www.iteb.com.br. Muito bem, querido amigo telespectador, o programa Disse Jesus fica por aqui. Eu espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. Eu sempre gosto de perguntar, gostou do programa de hoje? Amou? Quer mais? Olha, no mesmo horário você tem o programa Disse Jesus. É um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito de coração para coração, feito para você e sua família. Todas as manhãs de sábado nós estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, cantando hinos, orando pela família. Este é o ano da família, nós devemos orar mais pelas nossas famílias, aqui de Brasília, do Brasil, do mundo todo. As famílias precisam de mais atenção. É um foco, a família, onde o inimigo está bombardeando sempre a família, trazendo mensagens negativas, mensagem pessimista, mensagem de destruição, para acabar com o casamento, para destruir o teu filho, tirar, envolver com vício, envolver com a pornografia e tantas coisas que estão acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais, conforme a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A palavra ninguém pode ir contra ela, alguém pode ir até contra, mas não prevalecerá. Não se estabelecerá essa pessoa que se levante, seja sistema, seja ideologia, seja o que for, a palavra sempre é a palavra. Ela não muda, ela é imutável. Ela não cansa, essa palavra é viva, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até mesmo pensamos. Então é o poder da palavra do Senhor. Então, essa palavra nós devemos investir na família, e a família blindada com a palavra do Senhor, as setas do inimigo, os dardos inflamados, as palavras lançadas, as maldições lançadas contra a família não prosperará. Contra o teu casamento não vai prosperar nenhum feitiço, nenhum encantamento, nenhuma reza brava, nada disso vai funcionar contra o teu lar, contra o teu casamento, porque a sua família é abençoada por Deus. E o que já é abençoado por Deus não adianta maldade, não adianta fazer projetos para destruir, porque somos abençoados. Você é abençoado? Eu sou abençoado. Minha casa é abençoada. A minha vida é abençoada. Meus filhos são abençoados. Minhas netas são abençoadas. Minha esposa é abençoada. Então a tua casa também é abençoada. Tua mãe é abençoada. Teus avós são abençoados. Todos são abençoados. Só não gosta da bênção pessoas que têm ódio. Tem pessoas que têm ódio da outra e fica com ódio, detestando a outra, querendo ver o mal na vida da outra. É porque ela não tem o que você tem. Você tem a paz, você tem a alegria, você tem a felicidade, você tem o amor no coração, você tem perdão para dar. As outras pessoas não têm. Por quê? Porque tem um espírito chamado espírito de ódio, o ódio que está dentro. E a Bíblia diz em João, 1 João, as cartas de João, diz assim, que aquele que odeia a seu irmão, ele é assassino. Tem pessoas que estão assassinando outras por aí, tá? Não é só lá no Rio de Janeiro, aqueles fuzis que estão assassinando crianças, mas tem pessoas que estão matando outros espiritualmente, desejando mal. A maldade está dentro da pessoa. A maldade, por isso que Jesus disse, o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai de dentro do coração da pessoa. É a mágoa, é o ódio, é aquele rancor, é aquela inveja, é aquilo que está torcendo para o outro cair, torcendo para ver o mal do outro. É espírito maligno, precisa de libertação. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, se você diz que é cristão, você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, não ama os da casa, não ama o seu semelhante, você está pecando. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. Então faça o bem, faça o bem, faça o bem. Ame a todos, ame as pessoas e perdoe a todos, em nome de Jesus. Nós somos abençoados. Diga comigo, eu sou abençoado. Eu ouvi pela fé que você falou com fé e somos abençoados porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus têm a bênção do Pai. Gente, hoje é sábado, dia 3 de março.
À noite nós temos o nosso Encontro Jovem, Simplesmente Jovem, uma programação voltada para a juventude a partir das 18 às 19 horas. 19 horas e 30 minutos nós nos reuniremos na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga. Mas as Igrejas Batista Ebenezer estão de portas abertas para receber você e sua família. Amanhã, Escola Bíblica. Na Escola Bíblica a gente estuda a palavra para as crianças, berçário, adultos, todas as idades, classe para noivos, casais, benção de Deus. Todos os domingos, às 9 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical na Igreja Batista Ebenezer. Isso já é um costume antigo, tradição. Aliás, eu comecei na escola bíblica dominical. Comecei indo para a escola bíblica dominical no meu primeiro aninho. Meus pais me levaram ainda lá no norte. Aliás, norte e nordeste, não é Maranhão? Norte, nordeste, meio norte. No nordeste, nós aprendemos a ir para a Igreja Batista, nós somos batistas desde criança e crescemos nessa convenção batista brasileira, depois veio a renovação, mas somos batistas desde a mamadeira, ok? Bebendo do leite espiritual e hoje estamos grandes, né? E crescendo até chegarmos à estatura de um varão perfeito, O crescimento, esse é ano de crescimento. Você não chegou já no desejável, vamos chegar lá, mas ainda não chegou. Você não precisa mais de estudar, não precisa mais de escola, não precisa mais de ler Bíblia. Olha, parou, estagnou, não é por aí. Precisa sim, você pode ser teólogo, você pode ser formado, PhD, pós-graduação em teologia e tudo, mas precisa do conhecimento. Inclusive na medicina, você pode ser cientista, você pode ser astronauta, você pode ser engenheiro, pode ser o que for, mas na parte de Deus é um conhecimento inesgotável, não se esgota. A fonte de Deus não se acaba com 4 anos, 5 anos de banco na faculdade, não se esgota com 5 anos de teologia, nada disso. A fonte de Deus é inesgotável. Por isso que ele diz, eu sou a fonte que jorra água. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é só crer em Jesus, beber dessa água e você vai crescer. Crescendo no reino, este é o nosso tema de 2018. Crescendo no reino. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Ele crescia diante de Deus Pai e crescia também diante dos homens. Que maravilha! Com 12 anos ele já pregava, ensinava doutores da lei. Então Jesus é Jesus. E você também está falando das grandezas de Deus. Eu vejo jovens, crianças, adultos, pessoas de todas as idades hoje falando do poder de Deus com muita graça, com muita ousadia. Não basta ter só o conhecimento, né? A teoria, nós precisamos ter a prática. A vida cristã é uma vida de praticidade. Ok, gente? Olha, eu fico por aqui, acho que eu já falei demais hoje, o meu fechamento, o meu abraço a todos vocês, mas eu creio que foi necessário essas palavras para o seu coração, com certeza. O meu abraço a todos vocês. Amanhã, domingo, a gente se encontra na Batista Ebenezer, nós temos a Ceia do Senhor, e o momento da Ceia do Senhor, gente, é tão gostoso, porque nós lembramos do que Jesus fez. A gente não pode esquecer, gente. A tendência do ser humano é esquecer o ontem, mas nós não podemos esquecer o que Deus fez por nós ontem, hoje e sempre Ele está fazendo, ok? Então, esteja conosco na Santa Ceia, Ceia do Senhor, no comer do pão, né? E no beber do cálice, no dividir do pão, no beber do cálice, juntos em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a grande igreja do Senhor, a igreja que Jesus pagou um preço, é esta, que vive em comunhão uns com os outros. Em comunhão uns com os outros. Em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão vertical, horizontal. Nós temos que ter essa comunhão aqui nesse nível também. Se você diz que tem comunhão com Deus, com os céus, e não está em comunhão com esse nível, com o seu semelhante, com o seu próximo, você precisa nascer de novo. Um abraço a todos vocês. Na Ebenezer a gente se encontra. Ebenezer, um lugar de paz. 2018, crescendo no reino. Jesus, o nosso padrão de crescimento. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Deus abençoe. Tchau, tchau. Disse Jesus. Disse Jesus. Sou o caminho, a verdade, a vida. Disse Jesus.